por causa de todas as dificuldades que existem nas escolas públicas, né, Eugênia? Não são poucas, às vezes, falta de estrutura, às vezes os equipamentos que estão disponíveis não são os ideais. Tem gente que pensa que estudando nessas escolas fica mais complicado, até impossível realizar grandes sonhos. Mas uma estudante aqui de João Pessoa mostra que pode ser difícil, mas impossível não é, não. Com dedicação aos estudos e muita determinação, Jailma Santos, de 17 anos, vai representar o Brasil bem longe. Quem conta essa história para nós é Karine Tenório. Na Escola Estadual Olivina Olive, a personalidade do momento é essa estudante. O nome dela está em cartazes na sala de aula e até numa faixa na frente do colégio. E isso não é à toa. Jailma está entre os 37 jovens brasileiros selecionados para participar do programa de intercâmbio Jovens Embaixadores. A Jailma está representando o estado da Paraíba, está representando os jovens paraibanos e está representando a luta, né, de uma jovem que acredita, né, no seu potencial, e ela concorreu com mais de 16 mil jovens de todo o Brasil. Então, para nós é uma honra tê-la representando a Paraíba nos Estados Unidos. Para ser escolhido pelo programa Jovens Embaixadores, o estudante precisa ser comunicativo, ter um bom domínio do inglês, participar de trabalho voluntário, ser de baixa renda e ter um bom relacionamento familiar. Na Paraíba, 176 jovens se inscreveram e só Jailma foi escolhida. A estudante que nunca falta à aula e senta sempre na primeira fila diz que nunca estudou em uma escola de inglês e teve que aprender a segunda língua aproveitando o conteúdo repassado no colégio e usando outras técnicas. Comecei ouvindo música, assistindo filmes, olhando as letras das músicas. Aí depois eu vinha na escola, pegava livros e treinava gramática, conversava com os professores. A turma de Jailma tem 42 alunos. Aqui o exemplo dela trouxe mais uma lição para a sala de aula. Dedicação e metas, que a gente deve ter metas, porque ela teve uma meta durante o ano inteiro e conseguiu, né, no final. Além do orgulho, a conquista de Jailma trouxe também mais motivação, até mesmo para os professores. Nós aqui queremos que mais e mais alunos consigam o mesmo fato que ela conseguiu, ou até fatos maiores, né? Que também elevam o nome da escola e da instituição de ensino público. Ela é um grande orgulho, especialmente porque no primeiro ano ela foi minha aluna e sempre aplicada. Jailma deve viajar para os Estados Unidos em janeiro, onde ficará por 3 semanas. A ansiedade para a viagem é grande, afinal de contas, ela sabe que depois muitas oportunidades virão. Limites agora não existem. Eu quero ser jornalista, adoro comunicação. Acredito que vai ter uma certa experiência internacional. Acho que é muito bom. E a Estrela está aqui com a gente no estúdio, em primeiro lugar. Jailma, parabéns. Muito obrigada. Muito legal. Acho que todo estudante paraibano nesse momento deve estar orgulhoso de você. Meus parabéns mesmo. Todos viu? nós. Com certeza. Todos nós. Muito obrigada. Já arrumou as malas ou está cedo ainda? Está cedo, né? Tá cedo. Como é que você ficou sabendo desse programa Jovens Embaixadores? Eu fiquei sabendo ano passado com o meu professor de inglês. Ele divulgou lá na escola e me interessei bastante. Achei um programa maravilhoso e me inscrevi esse ano. E você achava que tinha chance? No fundo a gente sempre acha, né? Mas é difícil. Mas se inscreveu achando, não, eu vou ganhar? Como é que foi isso? Foi. Eu fiquei um pouco com medo, mas eu confiei em Deus e foi feita a vontade dele. A família apoiou, os amigos, como é que foi isso? Conta pra Todo gente, os mundo. bastidores. Todos os professores me apoiaram, minha família, meu namorado, meus amigos, todo mundo. O que você precisou fazer para conquistar esse primeiro lugar? Bem, a gente tem uma seleção que é bem rigorosa porque necessita muitos documentos. E depois tem provas orais, escritas, e foi isso. Deixa eu apresentar também a Vitória, que está aqui com a gente, que é a coordenadora do programa Jovens Embaixadores. Vamos explicar um pouquinho para o pessoal de casa, que está nos assistindo aí por toda a cidade, o que é esse programa? Para a gente entender a importância dele também, né? Esse programa é um programa de inclusão na realidade, né? Ele vê muito a questão do aluno com baixa renda familiar, né? E tem uma questão muito importante, que é a questão do envolvimento do jovem
com o meio onde ele convive. Tanto é que um dos critérios, ele tem uma ação voltada para a sociedade, assim, uma ação social onde ele possa contribuir com a sociedade. No caso de Jailma, né, ela dá aula de reforço para os jovens carentes da comunidade dela. Olha aí, que bacana. Aí que E eu quero também saber, o projeto. para o pessoal de casa entender, a Jailma vem de uma família carente, mas ela fala inglês. Vou deixar você contar essa história. Como é que foi isso? Conta aí, Jailma. Como é que você conquistou tudo isso? Em português. Dá certo. Eu sempre fui muito apaixonada pela comunicação. Primeiro eu aprendi espanhol, aí depois eu me interessei pelo inglês, me apaixonei pelo idioma. Peraí, vamos devagar. Aprendeu como? Você frequentou cursinhos de espanhol e de inglês, é isso? Não? Não. Espanhol eu aprendi assim, sem perceber. Eu gostava muito de músicas em espanhol, aí aprendi e depois me interessei por inglês, comecei a assistir filmes, ouvir Sozinha? músicas. Isso. Aprendeu sozinha, não teve aula, só com a base da escola. Isso, eu tirava dúvida com os professores, eu levava gramática para casa para estudar. E aí decidiu passar um pouquinho desse seu conhecimento também para as outras pessoas da sua comunidade? Como é que foi isso? Lá perto de casa eu dou reforço a algumas crianças, elas vêm com atividades da escola e eu tiro dúvidas e ajudo eles. Que esse é um dos critérios para ser olha- aprovado no programa e Exatamente. também falar inglês. Olhando Muito assim, fica importante. até fácil entender o critério de seleção, porque ela é super especial, né? Mas como é que foi essa Muito seleção? importante. Mas- Essa seleção realmente, como a Jailma falou, é muito rigorosa. Primeiro passo é a questão da documentação. Né, elas têm que cumprir todas as regras, né, exigidas, estudo online, né, tem que mandar tudo, né, via internet. E depois nós temos a prova oral e escrita, que também ela tem que fazer uma redação, não é fácil nada de responder perguntas, sim ou não, mas ela tem que fazer uma redação em torno da vida mesmo, da convivência dela com familiares, né, na escola. Passa por essas questões, as respostas, o que é solicitado dessas provas. Ok. Parabéns demais para as duas. Jailma, boa sorte, boa viagem. E como a Jailma- Orgulhosas de você. Demais. Como ela disse que tem o sonho de ser jornalista, o JPB está terminando. Vamos deixar ela encerrar o JPB de hoje. Então, a casa é sua, a câmera é sua. Encerra o JPB para a gente de hoje, então, futura jornalista. Então, pessoal, o JPB fica por aqui. Boa tarde. E fiquem Com o até Globo amanhã. Esporte. Fiquem com o Globo Esporte. Caco Valeu, Marques, vem gente. aí. Tchau, Tchau. gente.